A paz do Senhor Jesus, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, que Deus abençoe você abundantemente no nome santo do Senhor Jesus. Eu sou o professor Roberto Herculano, sou filho na fé do pastor Ademir Pereira, faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira, ok? Nós vamos fazer aqui uma oração inicial, antes de começar a nossa aula de teologia, E hoje nós vamos estudar a matéria sobre o Êxodo, ok? A tipologia bíblica, parte 1, tipologia bíblica 1, parte 3, aula de número 21, nós vamos estudar o Êxodo, ok? Onde você estiver, curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai bendito amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui na tua santa presença, aprendendo mais sobre a tua palavra. É isso que nós queremos, o teu discernimento, o teu entendimento, para que possamos, meu Deus, através desta aula, conhecer os mistérios do teu reino, bem como, Senhor, pôr em prática aquilo que nós aprendemos para a edificação da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, como falei aqui anteriormente, nós estamos aqui para mais uma aula no formato híbrido, É esse formato que a gente pedagogicamente interage, tanto presencialmente como à distância. É um método aí que todas as universidades, todas as escolas adotaram, em decorrência aí da pandemia. Se já existia aí esse modo híbrido, que é o ensino à distância, a pandemia, também não foi só coisas ruins, que trouxe muito aprendizado, aperfeiçoaram esse modo e, graças a Deus, estamos nos adaptando melhor, cada vez mais, tá bom? Então, você vai precisar, para nos acompanhar, da palavra de Deus, eu já estou aqui com a minha, e você vai precisar também da sua apostila, ok? A apostila de número 21, que fala sobre o Êxodo, parte A. Muito bem, acompanhe comigo. No texto inicial da nossa apostila, está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que fala o seguinte: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Olha que interessante, que texto magnífico, Então, este texto quer dizer o seguinte: Deus, Ele está sempre se importando com cada um de nós, amém? Deus, Ele não esquece de nós, Deus nos ama incondicionalmente, tá? Isso é um amor verdadeiro, nós temos que ter essa certeza, essa fé deste amor. Mas, se tem uma coisa que Deus não se importa, Deus não se incomoda, com a gente, é justamente descrever a sua natureza, Deus não está preocupado em falar que cor é o cabelo dele, se ele tem vestes brancas, se está com barba grande ou longa, isso aí Deus não está se importando em falar sobre a sua natureza, Ele se preocupa mais com o nosso bem físico, material, principalmente o nosso bem espiritual, que diz respeito à nossa salvação, Essa preocupação, Ele não tem essa preocupação de estar explicando quem Ele é, Tanto é que Ele é Espírito, Então Ele sendo Espírito, Ele não vai aparecer de uma forma humana, nem para mim e nem para você. Ele não pode aparecer de uma forma humana, a não ser por teofania, ok? Teofania, se você puder acompanhar aí, ver você que está nos acompanhando aí à distância, ok? A palavra teofania, tá? Onde teo significa Deus, ok? E fania significa mostrar, tá? Então Deus, Ele pode aparecer para nós de uma forma por teofania, ok? Então, teofania significa a revelação de Deus, ok? Na Bíblia,
tem vários exemplos de teofania. A Bíblia está recheada de informações a respeito de teofania. Por exemplo, pega aí a palavra de Deus e abra comigo aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 17. Capítulo 15, versículo 17, que fala o seguinte: aliás, Gênesis, ok? Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 17, fala o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve a escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tá? Então, quando Deus, aparece a Abraão, quando ele fez aquela aliança com ele, foi uma forma de teofania, tá? Então, esse forno de fumaça, essa tocha, bem como a sarça ardente que tem, a gente já conhece essa história também, que é a primeira vez, que Deus aparece a Abraão pela uma sarça ardente queimando. Isso é uma teofania, a maneira pela qual Deus pode se mostrar para a pessoa, ok? Então, a preocupação de Deus é o quê? É que nós mantenhamos essa comunhão com Ele, mantenhamos a nossa fé, a nossa crença. Tanto é que Moisés, ainda deu aquela de curioso, foi perguntar ainda quem era Deus, Então Deus vai e manda dizer, fala para ele: diga ao povo que eu sou, Já pensou? Ele chegar lá, o povo: Moisés, quem mandou você aqui? Eu sou, me mandou aqui. Pronto, só isso está resolvido a situação, amém? Então vamos lá. Na sua apostila aí, na segunda estrofe, nós vamos dar continuidade aqui a respeito do livro do Gênesis, Fala em Êxodo, que está no livro de Gênesis 15:16, que fala que Moisés era um tipo de Cristo, tá? Moisés não era da tribo de Judá, em si da tribo de Levi. Então, Moisés, ele prefigurou a Cristo, Você pode ficar espantado e me perguntar: mas professor Roberto Herculano, como é que pode comparar uma pessoa com Jesus Cristo, Mas assim está escrito na palavra de Deus. Sim, existiram vários personagens bíblicos, os quais nós podemos aí tipificar ele com Jesus Cristo, com relação à vida, com relação à convivência, com relação a várias atitudes, Então Moisés aí, ele se mostra uma pessoa que prefigurou a Jesus Cristo, tá? Conforme a explicação do nosso texto, Nós vamos aí ilustrar um pouco essa relação do êxodo com Jesus Cristo. Que êxodo, lembrando, nós já falamos em aulas anteriores, êxodo significa saída, ok? Então o êxodo, ele foi considerado e é considerado por muitos estudiosos, por muitos teólogos, como a passagem mais importante da história do povo de Israel, Então, mais uma vez aí, Deus promete a Abraão, que cumpre tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre, e ele usa aí o Moisés, como um instrumento de Deus, no processo da libertação do povo do Egito, ok? Mas o fato em questão que eu falei anteriormente é o seguinte: como é que o livro do Êxodo, mesmo não apresentando assim profecias claras, não apresentando algo claro a respeito de Jesus Cristo, como é que ele prefigura ao Salvador, O livro do Êxodo, ele não apresenta aquelas figuras, aquelas características claras sobre a vinda de Jesus. Mas como é que a gente pode associar isso, o livro do Êxodo, com o Salvador? Primeiro, nós sabemos e cremos, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, a palavra de Deus
fala lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é como uma espada cortante, é afiada, viu? Não brinque não que a palavra de Deus é afiada. Vamos ver aqui como é cortante essa palavra de Deus. Vamos lá. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2, fala o seguinte, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Então essa palavra aqui realmente é muito afiada, tá bom? Nós devemos ter cuidado com as escrituras, na obediência, tá ok? Então, no livro do Êxodo, no próprio Êxodo, nós encontramos mas muitas características, das quais nós podemos aí afirmar o antítipo, né? A semelhança de Moisés com Jesus Cristo, né? Tipologicamente falando, né? A gente pode associar isso aí. Muito bem. Na estrofe aí seguinte, lá depois aí depois da palavra, das características, né? Lá embaixo da primeira parte, da página 1 ainda, nós encontramos aqui 10 pontos que tipifica Moisés a Jesus Cristo, ok? Na primeira característica nós podemos comparar Moisés com Jesus. O que é que fala aqui na primeira característica? Ameaçado de morte e preservado por Deus, ok? Jesus e Moisés, eles foram, quando crianças, ameaçados de morte, e foram preservados por Deus, né? Mas Deus não deixou nada de mal acontecer com eles. Por quê? Porque Deus, ele tinha um plano tanto na vida de Moisés, quanto no Antigo Testamento, como na vida de Jesus Cristo, na nova aliança, né? Plano este que com certeza se cumpriu, não é isso? Então vamos lá, falando ainda aqui do item 1 da sua apostila, né? No livro do Êxodo, capítulo 2 em diante, ele narra aqui o nascimento de Moisés. Então prestem bem atenção a essa relação do nascimento de Moisés com o nascimento de Jesus Cristo e vice-versa. As histórias, se não são idênticas, e um prefigura o outro, tá? Então, Moisés, ele nasceu numa época muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por exemplo, nós estamos aqui em plena pandemia, né? Então, nós sabemos aqui que essa época é muito difícil. Mães, né, grávidas morreram, né? Filhos também morreram. Muita gente, mais de milhões de pessoas morreram em decorrência a essa Covid-19. Então, a gente pode considerar que nós estamos o quê? Vivendo num tempo difícil, né? Muito difícil. Porém, hoje, né, Deus deu o discernimento, deu o entendimento para as autoridades da medicina, né, acharem aí essa vacina que, mundialmente falando, está controlada, né, com relação a 1 ano, 2 anos atrás, em que a população estava o quê? Desesperada, né, sem saber o que fazer, sem descobrir algum tipo de remédio para a solução da Covid-19, tá? Então hoje nós estamos numa situação difícil, mas está controlada. Ao contrário, eu estou falando de situação difícil em que Moisés nasceu. Quando ele nasceu, né, Faraó era o rei do Egito, e ele tinha na mente o seguinte: ora, os filhos de Israel são muito mais inteligentes que o povo egípcio, né, do que o meu povo. Assim ele pensava, e ele botou isso na cabeça, e ele disse: olha, se essa geração, né, se multiplicar, eles podem armar um exército para guerrear contra mim. E ele começou, Deus da chuva, Deus da pedra, Deus disso, daquilo outro, desesperado, sabe, com medo que de perder o trono, tá? Por quê? Porque ele deixou Satanás cegar a sua visão, o seu entendimento, né? Então é assim. Por quê? Porque ele estava obstinado pelo poder. É assim que Satanás
muitas vezes faz com as pessoas. As pessoas não têm o discernimento para tomar uma determinada atitude, né? Ficam em dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e acabam aí sendo usadas, né? Sendo instrumento de Satanás. Satanás bota dúvida na cabeça da pessoa e a pessoa termina tomando a pior decisão. Por quê? Porque não procurou a Deus, não teve o discernimento de primeiramente orar a Deus para poder tomar uma decisão, e acaba que Satanás cega a pessoa a tomar muitas atitudes erradas, ok? E aí Faraó, né, estabeleceu a seguinte ordem: a partir de agora, né, mata todos os bebês, né? Ou seja, ele achava que o povo, quando crescesse, né, aquela geração crescesse, inteligente como eles eram, né, e hoje, até hoje em dia, nós sabemos que o povo de Israel é um povo muito desenvolvido, né? É um povo em que se destaca em primeiro lugar na medicina, se destaca na tecnologia, enfim, tudo que você imaginar, Israel está em primeiro lugar, né? Glória a Deus, porque é um país abençoado por Deus, as pessoas são abençoadas, né? Por isso que muitos países tentam tomar Israel, né, guerrear contra, mas nunca tem sucesso, porque a tecnologia, o poderio aéreo, né, terrestre de guerra é muito sofisticado, e eles nunca conseguem. Para você ter uma ideia, Israel é um país, né, equivalente aí do tamanho de Sergipe, né? Sergipe, o nosso país aqui. Então, mesmo assim, as maiores potências não conseguem e nem conseguirão atingir a Israel. Tentam, mas não têm sucesso. Então, em meio a essa matança que Faraó estabelece esse decreto, né, quando os soldados saem matando todos os bebês, né, a mãe de Moisés, que era Joquebede, num ato ali de desespero, né, digamos assim, um ato de fé também, né? Então, ela pegou Moisés, né, recém-nascido, fez lá um cesto, né? Nessa época tinha aquele cesto, ela envolveu com junco e colocou Moisés no rio Nilo, né? Agora imagina aí o que é o coração de uma mãe fazer isso com um filho recém-nascido, né? Então foi mais um ato de fé. Mas junto com Moisés, a sua irmãzinha acompanhou e ficou lá no rio a noite toda observando o que aconteceria com Moisés, tá? Então, de qualquer forma, Deus usou essa situação, usou a mãe de Moisés, Joquebede, a irmãzinha dele, né? Arquitetou esse feito, né? Para que Moisés fosse livre da morte, né? Ou seja, de qualquer maneira, Deus livrou, fez uma situação para que Moisés fosse livre da morte, Moisés, ok? Então, o desfecho final dessa situação foi que a filha de Faraó, a princesa, né? Ela tinha o costume de todos os dias ir com as suas amas, né? Hoje empregadas, se banhar às margens daquele rio, né? Então, assim, a princesa foi num dia comum qualquer, quando chegou lá viu algo incomum, né? Viu um cesto ali e tal, e de repente pegou aquele cesto. Quem estava dentro do cesto? Moisés, o bebê, né? Então imagina a situação dela, e de repente a menininha que estava ali, que era irmã de Moisés, se apresenta à princesa, né? Fica ali e a princesa ficou espantada. O que está acontecendo? Quem é você? E a menininha ficou também desesperada. Então a atitude da princesa foi o quê? Procurar alguém que estivesse amamentando para amamentar aquele bebê, e na hora ela tomou a decisão, né, de criar aquele bebê, de levar para o palácio, juntamente com a pessoa que desse de mamar ele. Então aquela menina ali, ó, sendo usada por Deus, o que é que fez? Você acha que ela foi chamar qualquer mulher, né, para amamentar aquela criança, sua irmãzinha? Sua irmãzinha? Claro que não, ela foi chamar a sua mãe. E assim Moisés foi criado, ó, o tempo todo, sem a princesa saber, sem ninguém saber que Joquebede era a mãe de Moisés, né? Então,
olha a situação que Deus fez, né? Preservou a vida de Moisés, como fala aqui no item 1, ok? Então ele foi ameaçado de morte, mas Deus preservou a vida dele. Glória a Deus por isso aí. Agora, vejam que interessante, né? E como a história de Moisés e Jesus, ela se encaixa, né? Para nós entendermos aí, porque um prefigura o outro, a semelhança de um com o outro, tá? Então, aqui na apostila, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, 13, abra aí a palavra de Deus, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 13, fala o seguinte: tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ok? Então, muito bem, aqui trata-se justamente da família, né, de Jesus. José e Maria estavam ali com aquele recém-nascido. De repente José tem aquele sonho, né? O Senhor aparece a ele por sonho e pede para ele fugir. Por quê? Porque Herodes estava querendo matar. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, a partir de então ele já começou também a ser ameaçado de morte, assim como Moisés, que nós vimos anteriormente. Então, quando ele nasceu, chegaram a Jerusalém, né, os magos, para visitar o rei dos judeus, né? Quando eles chegam em Belém, quem procura logo, né? Herodes, né? Então, quando ele chega lá, viemos visitar o rei dos judeus. Então, os magos eram tidos aí como mestres, cientistas. Eles estudavam medicina, astrologia, e de repente, né, eles perceberam essa revelação de Deus para ir visitar o menino, como eu falei, procurar logo quem? O rei Herodes. Então, o rei Herodes era um homem, né? Nem sei se eu posso chamá-lo de homem, né? Mas, enfim, ele era muito cruel, inescrupuloso, tá? Não tenho característica para falar deste homem. Por quê? Porque ele mantinha o seu reinado por meio de tramas, né? Por meio de falcatrua, tudo errado, né? Na vida do Herodes. Ele mandou matar até a esposa, crueldade total, né? Hoje em dia, mesmo as pessoas passando por uma situação dessa, né? O marido traiu a esposa, né? A esposa, pelo menos, mesmo tomada pelaquela raiva, ela procura saber quem é a pessoa e se houve ou não o fato, né? Para poder tomar aquela atitude que vem, tipo, impensada. As pessoas agem assim, mas Herodes não agiu assim, não procurou nem saber, mandou logo matar a esposa, ok? Então, não é nem bom a gente continuar falando sobre as qualidades de Herodes, né? Porque senão daqui a pouco a gente está falando de semelhança, a gente pode até comparar ele com o próprio Satanás, né? Então, vamos deixar para lá essa parte aí, né? Um homem que queria matar Jesus. Então, vamos lá. Olha, quando essa notícia chegou a Herodes, ele ficou desesperado, né? Ficou em pânico, né? Porque o maior medo dele era o quê? Perder o trono, perder o seu reinado. Quando os magos quando os magos falam, viemos visitar o rei, né, dos judeus, ele botou logo na mente que ia o quê? Perder o reinado, não queria outro reino, né? Além dele, outro rei além dele. Então ele foi tomado aí pelo poder. Então ele foi logo tratar com os sacerdotes, né, com os escribas, para saber mais detalhes de Jesus, ok? Então o diabo, ele já havia colocado o desejo no coração de Herodes, né? Para quê? Para matar aquela criança, ou seja, o Senhor Jesus. Mas Deus enviou esse anjo aí para dizer a José em sonho que ele fugisse, né? Então, após os magos terem visitado a Jesus Cristo,
que ele já estava fora da vista de Herodes, aí o rei Herodes mandou matar todos os meninos do sexo masculino. Como ele já tinha perdido ele de vista, não sabia mais quem era Jesus, que poderia ser o rei dos judeus, ele mandou matar todos, mas todos os meninos do sexo masculino, né? Então ele botou lá o decreto que sobreviva só as meninas, né? Então vejam só a relação de Moisés com Jesus. Então ele prefigura o outro. Então Moisés, ele foi um tipo de Cristo na sua vida, associando aí, tá? E nós podemos fazer também, meus amados, um paralelo, né, entre Herodes e Faraó, tá? Como assim? Faraó, nós podemos fazer esse paralelo na época de Moisés, né? E Herodes, né, na época de Jesus. Por quê? Porque ambos eles queriam impedir o quê? O surgimento do libertador. No caso, Faraó queria impedir o surgimento do libertador Moisés, né? E Herodes queria impedir o surgimento do libertador Jesus. Portanto, nós podemos dizer que Moisés, ele foi o quê? O libertador da escravidão física, né? E Moisés e Jesus, como a gente pode associar isso? Jesus, ele foi sim também o libertador da escravidão espiritual, né? Escravidão do pecado. O que é que a gente pode concluir sobre isso aí? Nós podemos dizer que Deus, ele o que? Frustrou os planos de Satanás. Então o Senhor está no controle de todas as situações. Quando ele tem um plano, né, para a nossa vida, ele cumpre. Não há Satanás que possa impedir, basta você ser fiel, ok? Então, na apostila ainda aí, lá embaixo, já no finalzinho da apostila da página 1, nós podemos observar aqui uma antevisão, né? A visão, eu vejo agora, a antevisão é aquela coisa pré, eu vejo lá na frente aquilo que pode acontecer. Então, fazendo aí essa relação dessa antevisão entre Cristo e Êxodo, né? Com relação à antevisão de Cristo em Êxodo, a gente percebe, né? Já percebe lá na frente que a palavra de Deus sempre foi maravilhosa e é maravilhosa, né? Portanto, Moisés, ele foi o quê? Ele foi um mediador da antiga aliança e Jesus Cristo, mediador da nova aliança, né? Com relação aí aos planos de Deus na vida de ambos, né? Então, lembrando que as profecias da antiga aliança, né? Elas sempre apontavam para a vinda de Jesus, né? Que foi o quê? Jesus foi o único que cumpriu todos os mandamentos e sequer em pensamento ele pecou, ok? Então vamos lá. Agora você vai virar aí a sua apostila na página 2, ok? Vamos lá. Na estrofe seguinte, lá embaixo, você tem outras referências do Êxodo tipificando a Cristo. Veja que interessante, meus amados. Essa apostila aqui é uma das menores que tem do nosso curso, porém tem um conteúdo programático extenso, é rico. Se a gente for falar de cada estrofe aqui, daria 4 horas de aula, né? E apesar de uma pequena apostila, mas ela foi elaborada de uma forma tal que a gente tem uma extensão aqui para 4 horas de aula, com certeza, sem problema. Mas em respeito ao nosso tempo, né, nós temos que nos adaptar e fazer aqui um resumo. Muito bem, na estrofe aí da página 2, fala o seguinte: Êxodo 12, 3 e 14 fala que o cordeiro sacrificial da Páscoa, ele tipificava o cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para a salvação do mundo. Está lá no livro de João 1, 29 e primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7. Mais embaixo tem o que? Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e capítulo 14, versículo 24. Fala o seguinte: coluna de nuvem e coluna de fogo tipificava a Jesus como o bom pastor que vai adiante de ovelhas, conduzindo-a em todos os momentos
do dia e da noite. Evangelho segundo João, capítulo 10, 4, 1 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Preste bem atenção, meus amados, nessa relação de cordeiro sacrificial e a coluna de nuvem e coluna de fogo, a relação do êxodo com Jesus Cristo. Vamos lá. Nós falamos anteriormente que o cordeiro, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele era o quê? Alguém lembra? Ele era o animal, que era sacrificado, como perdão do pecado, Então ele era sacrificado como oferta a Deus em decorrência dos pecados, ok? Então, como é que o cordeiro sacrificial da Páscoa ele tipifica a Deus? Então, primeiro nós precisamos entender que é o seguinte, aqui na história, tá? Aqui na carta, aqui no livro do Êxodo, capítulo 2, 3, fala o seguinte, enquanto Moisés, ele estava ali tentando convencer Faraó a libertar o povo de Israel, Deus, enquanto Moisés, ele estava ali tentando convencer Faraó a libertar o povo diante de Deus, diante da recusa de Faraó, Faraó se recusava ali, aquela negociação entre Moisés e Faraó, Deus envia a 10ª praga, a pior de todas, que foi o quê? Foi o anjo exterminador da morte, Que coisa bárbara, Então, esse anjo aí, ele acabou indo às casas onde tinha um primogênito, ele matava, Matava mesmo, a menos que as pessoas obedecessem à voz de Deus, através de Moisés e Arão, Que receberam aí de Deus, para quê? Para que matasse, imolasse um cordeiro, é aqui que entra a história, a relação do cordeiro, Imolasse um cordeiro e aspergisse as portas, portanto, a porta que estivesse ali com a marca do sangue, o anjo da morte passaria ali e não mataria o primogênito daquela casa. Então, as pessoas, o povo de Deus, fez isso por obediência, e reverência ao Altíssimo. Então, nesse acontecimento, Deus ordenava, Deus ordenou que esse cordeiro fosse morto, e que as portas fossem aspergidas, Essa foi a simbologia de Deus para o povo, reconhecendo a grandeza dele, como eu falei. Então, Jesus, ele se torna um cordeiro, Olha a relação aí. Jesus, ele se torna um cordeiro, tá? Quando Deus, de tanto amor, envia à humanidade Jesus para salvar, de nossos pecados. Então, por isso nós temos que ter esse reconhecimento que Deus fez por nós. É aí que Deus tem Jesus como um cordeiro, tá bom? Então, vamos lá. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, tá? Ele nos mostra aí que no momento em que Faraó liberta o povo, tá? De Israel, Deus guia o povo, através de quê? Das colunas de fogo, como fala aqui, da coluna de fogo, e a coluna de nuvem, tá? Então, no momento, que Faraó, entre aspas, se convence, de que Deus realmente não é brincadeira, foi na 10ª praga que Faraó liberta o povo, ok? Então, o povo estava sob o total comando de Deus, tendo ali como guia Moisés. O povo não poderia ir para qualquer canto. Por quê? Deus ensinou no Antigo Testamento, Jesus ensinou no Novo Testamento. Então, os ensinamentos divinos, eles preservam a nossa vida, Jamais nós devemos esquecer isso. Então, Deus ensinou o povo ali direitinho. Então, havia 2 caminhos para o povo que estava ali liberto chegar à terra de Canaã, O primeiro era aquele caminho mais curto, digamos assim. Só que esse caminho ia demorar pouquíssimo tempo, as pessoas iam chegar logo a Israel. Mas para chegar a Israel por esse caminho curto, eles tinham que passar pelas terras dos filisteus. Os filisteus também, diga-se de passagem, é quase como fosse a descendência do Herodes, de ruindade. Eram povos bárbaros demais também. Se passasse ali, com certeza
morreriam todos, né? Que os filisteus eram muito, muito cruéis mesmo. Então, o outro caminho para se chegar à terra de Canaã, o povo ali liberto, era justamente mais distante, que era o caminho pelo deserto, com muita dificuldade. Porém, era ali o caminho mais seguro, né? Às vezes nem sempre aquela oportunidade que a gente recebe na vida, né, é melhor para a nossa vida, aquilo fácil é bom para a nossa vida. Muitas vezes as coisas que são mais difíceis, né, são aquelas coisas que têm mais segurança para nós, como aconteceu aqui. Isso foi um exemplo para a humanidade, né? Por quê? Porque a população ali, aquele povo, ele foi pelo caminho do deserto, com muita dificuldade, né, mas foram seguros. Então, por conhecer o coração do povo ali, né, Deus definiu aquele percurso para eles, né? Ou seja, aquele povo, ele precisava reconhecer a grandeza de Deus. Diga de passagem, pessoal, o povo, né, de Israel, eles eram muito cheios de gostos, né, cheios de costumes, né, cheios de nhenhenhen, né, que nem aqueles meninos zangados. Quando pedem um negócio que o pai e a mãe não dá, aí realmente eles ficam zangados, né? Então assim era o povo de Israel, ok? Então a conclusão, o povo, ele foi conduzido, né, não pela vontade própria, ok? Mas pela vontade de Deus, tá? Então no dia, um sol escaldante, totalmente escaldante, Deus mostra ali aquela coluna de nuvem, né? As pessoas não aguentavam aquele sol insuportável, então Deus vai e guia as pessoas pelaquela coluna de nuvem, ok? Então isso aí já marca a presença de Deus, tá bom? De noite era um breu de escuro, né? Você não conseguia ver a palma da sua mão, tá? Então Deus vai e manda aquela coluna de fogo para que as pessoas pudessem se guiar, né? Muito bem. Então essas colunas, elas tipificavam aí, é justamente isso aí que eu falei anteriormente, né? A presença de Deus, né? Com o Êxodo do Novo Testamento, de Jesus Cristo e Moisés. O livro do Êxodo, ele tem essa relação com Jesus Cristo, ok? E a presença também de Deus, ok? Então isso nos mostra, meus amados, que nós podemos ser conduzidos sim aos desertos da vida, né? Por Deus, ou mesmo por nossos próprios erros, né? Quem já não sofreu uma decepção em decorrência de um próprio erro, né? Então, no entanto, o segredo para vencer é justamente a fé, a perseverança, a confiança no Deus, né? A confiança no guia da nossa alma. Quem é o guia da nossa alma? É justamente Jesus Cristo, ok? Então, muito bem, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma aula, tá bom? Na estrofe seguinte aqui, a apostila fala, vamos ver aqui, na página 3 da sua apostila, nós temos aqui um exercício, tá bom? Nós temos aqui um exercício, o qual você vai fazer, vai me mandar em PDF lá direitinho, tá bom? Se você quiser também tirar uma foto, pode, não tem problema nenhum, tá certo? Portanto, que nos envie, e por gentileza enviar justamente a tempo, né? Porque eu tenho recebido exercícios de 4 semanas, 3 semanas, quase um mês, então isso aí dificulta muito para a gente lida com bastante alunos, a gente tem que fazer o trabalho de corrigir, apontar as provas, então muitas vezes eu recebo, por exemplo, 8 aulas atrás eu recebo exercício, né? Não vou deixar de receber, claro que não, mas se você puder antecipar, fazer no tempo hábil, né? Você estuda hoje para fazer o exercício na próxima semana e nos envia, tá ok? Então na página 3 aí da sua apostila tem o exercício. A primeira questão é a seguinte: qual foi o tema central do discurso de despedida de Moisés? A letra A fala que foi o êxodo, a letra B fala que foi a lei, a letra C fala que foi a oração e a letra D fala que foi a oferta, ok? Na página 4,
nós temos aí a questão número 2, que fala o seguinte: que tribo Moisés pertencia? Nós falamos aqui durante o decorrer da aula, ok? Então, a letra A fala que Moisés pertencia à tribo de Judá. A letra B fala que Moisés pertencia à tribo de Naftali. A letra C fala que Moisés pertencia à tribo de Benjamim. A letra D fala que Moisés pertencia à tribo de Levi, ok? No quesito número 3 aí, da sua apostila, você tem aí a seguinte pergunta: leia as afirmativas abaixo com atenção, assinale com um X a única alternativa incorreta, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção, porque às vezes a gente tem tanta convicção de que aquela letra, de que aquela pergunta ali no texto está tão correta, que acaba confundindo o que é correto e incorreto, e acaba marcando incorretamente no lugar de correto, e muitas vezes acaba marcando incorreto no lugar de correto, e vice-versa. Tá ok? Então vamos lá. A letra A fala o seguinte: você acha que é correto a rocha ferida da qual Israel bebeu da água da vida apontava para Cristo, que ferido nos deu uma fonte de água a jorrar para a vida eterna? Você acha que isso é correto ou incorreto? A letra B, o livro do Êxodo apresenta profecias claras acerca de Cristo. Nós falamos isso aí no início da nossa aula de hoje. Você acha que é correto ou incorreto essa afirmação? Letra C, o maná que veio do céu apontava para Cristo, o pão da vida. Correto ou incorreto? Ok? O cordeiro sacrificial da Páscoa tipificava o cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para a salvação. Isso aí é correto ou incorreto? Ok? Vamos lá. A outra questão aqui o 4, ok? Sobre Moisés, prefigurando Jesus, assinale com um X a única alternativa correta, ok, pessoal? Preste atenção. Letra A, assim como Jesus, Moisés foi vendido pelos seus irmãos. Correto ou incorreto? Letra B, Moisés nasceu de forma sobrenatural. Correto ou incorreto? Letra C, Moisés tinha domínio sobre o tempo. Correto ou incorreto? Letra D, Moisés apareceu depois da morte, assim como Jesus. Correto ou incorreto? Ok? Então, pessoal, num resumo geral, para a gente fechar essa aula aqui, nós podemos dizer que com relação ao cordeiro ainda, os cordeiros, né, que eram tidos aí como os animais, né, eu estou falando dos animais, eles foram o quê? Eles foram mortos como sacrifício, né? Então, no Novo Testamento, Jesus também morreu como um sacrifício, ok? Então, uma revisão aí para você ir pegando, tá? O sangue dos cordeiros, né, quando se trata aí de animal no Antigo Testamento, né, foi o sangue que Deus escolheu, né, como sinal contra a morte, né? Enquanto aí no Novo Testamento, o sangue de Jesus, né, derramado na cruz, né, salvou todos da morte de uma vez só, ok? Nós estamos chegando a mais um final desta aula, né? Na próxima aula nós iremos estudar aí a parte B do Êxodo, que nós vamos falar aí, dar continuidade aí sobre a aula sobre o assunto tabernáculo, ok? Um assunto muito edificante, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas suas dúvidas a respeito de muitos assuntos espirituais, os quais estão contidos aqui na nossa apostila, ok? Então, muito bem, na próxima aula, a aula de número 22, eu espero você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que você seja ricamente abençoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai,
Pai bendito, amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estar aqui na tua santa presença. Queremos te agradecer pelos pregadores do telhado que têm ajudado a manter esta obra, Senhor. Dai uma bênção, meu Deus, tremenda, da qual vos tenha maior abastança na vida de cada um, que tenha, Senhor, fartura na casa, na mesa de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sobre todas aquelas pessoas que investem, que plantam suas sementes aqui na obra de Deus. Então, Senhor, faz um milagre acontecer na vida do teu filho, faz um milagre acontecer na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E dá-de uma semana abençoada, que na próxima semana nós possamos estar aqui de pé, com saúde, aprendendo mais sobre a tua palavra, aprendendo mais sobre os mistérios do teu reino, Senhor. Dá-nos a tua graça, tira tudo quanto não te agrada, Senhor, e que nos nossos corações permaneça somente a tua santa presença, que nós possamos ter mais entendimento para aprender sobre todos os mistérios, meu Pai, que envolve o teu reino, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, um forte abraço e até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe, tchau, tchau.